Enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, lhe respondeu: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados amigos, esta página do Evangelho se encaixa muito bem com o dia de hoje dedicado a São Francisco de Assis. Uma pessoa que marcou com a sua presença o caminho da Igreja, porque conseguiu descobrir aqueles valores que não são sujeitos ao tempo ou ao espaço. Francisco de Assis era de uma família de boas condições econômicas. O pai trabalhava com tecidos que comprava da França. A França lhe fornecia matéria-prima dos seus negócios. Era um comerciante muito bem sucedido, a tal ponto que quando nasceu este menino, o pai, em homenagem à França, que lhe dava a matéria-prima, chamou o menino de Francisco. Esta criança cresceu como as demais, livres, até aproveitando da situação boa, economicamente falando, dos pais, e aspirava a ser uma pessoa de destaque na sociedade. Frequentava festas, gostava de aparecer, teve uma briga com a cidade vizinha, foi até lá e foi preso, ferido, pegou 1 ano de cadeia, e quando ele voltou, começou exatamente o processo de uma conversão. De repente ele se encontrou com um leproso e dividiu o seu manto com este leproso. E entrou numa profunda crise de discernimento até descobrir que estava num caminho errado. Conseguiu, com um grande esforço de vontade e com coerência, sobretudo, do seu pensamento, modificar substancialmente a sua vida. Casou com a pobreza. Deixou todos os bens do papai e da mamãe. Tirou até a sua roupa. Foi coberto até pelo manto do bispo e se afastou da cidade, vivendo numa pura e total contemplação de Deus, acreditando na divina providência. Um dia, dentro de uma igreja, uma imagem do crucifixo lhe falou, dizendo: Francisco, restaura a minha igreja. Na hora, Francisco pegou ao pé da letra. Ele estava morando bem ao lado, no mato, de uma capela abandonada, e ele trabalhou até pessoalmente para restaurar aquela capela. Só que a voz de Jesus
não dizia respeito àquela capela que até hoje existe, mas restaurar a igreja inteira, porque o caminho que a igreja estava fazendo não estava respondendo plenamente ao projeto de Deus. Resultado, muitos jovens e muitos adultos começaram a aproximar-se de Francisco para entender o estilo da vida dele e começaram a fazer parte da sua espiritualidade. Tivemos também mulheres que se aproximaram. Destacamos, inclusive, Clara, hoje Santa Clara, que imitou o estilo de pura contemplação de Francisco. Francisco exigia exatamente um estilo de vida totalmente dedicado a Deus e ao serviço dos pobres, e o nome que ele deu aos seus monges, Ordem dos Mendigos de Assis, olha só. Depois, o Papa Inocêncio III aprovou as regras e nasceu a grande família franciscana. Francisco não se achou digno de tornar-se padre. Faleceu como diácono somente com 44 anos de idade. Recebeu também ele as estigmas nas mãos, no peito e nos pés. A um certo ponto, ele renunciou até a ser o diretor, digamos assim, desta fundação de franciscanos e se retirou no monte, pedindo a Deus, através da sua penitência, que abençoasse cada vez mais a família que estava formando. Na hora da sua morte, já se contavam 2.000 monges franciscanos. Hoje, no mundo inteiro, os franciscanos, divididos nas 3 grandes famílias de franciscanos, capuchinhos e conventuais, são mais de 30.000 pessoas e dão à igreja numerosos santos e numerosas santas. O que é que nós podemos aprender hoje de Francisco de Assis, que inclusive é o padroeiro da Itália, do meu país, juntamente com Santa Catarina de Sena? A simplicidade, a pobreza, o sorriso nos lábios, a capacidade de chamar de irmão e de irmã até as coisas mais naturais que estão ao nosso redor, até o ar que nós respiramos, até a água. Ele chamava a água pura e casta. Olha só que valores. Sabemos que ele é padroeiro também da ecologia, porque não é fantasia, mas os passarinhos chegavam bem perto dele. Como também quando passava perto dos rios, os peixes também pulavam, quase prestando uma homenagem a Francisco de Assis. Hoje, este santo conhecido e amado se torna ao mesmo tempo motivo de um questionamento, porque todos somos chamados à santidade, sobretudo a imitar o bom exemplo que os santos sempre nos deixam. Vamos pedir a Francisco de Assis de abençoar cada vez mais a natureza, que infelizmente está sofrendo, né, o verde, né, que tanto bem faz para a saúde. Vamos pedir a São Francisco de Assis que possa, do alto do céu, continuamente abençoar todos os vocacionados para uma vida de pobreza evangélica, afastando-se afetivamente e efetivamente dos bens materiais que tantas vezes se tornam um obstáculo para o verdadeiro bem maior que é o nosso Deus. Peçamos a Francisco de Assis de abençoar de uma maneira especial o Santo Padre, o Papa, que fez questão, entre tantos belos nomes de santos, ele escolheu o nome de Francisco, querendo imitá-lo e dar de ver como o Papa está agindo, sobretudo a serviço das pessoas mais necessitadas e menos favorecidas pela sociedade.
que do alto do céu Francisco de Assis seja um grande mestre para que cada um de nós possa seguir o seu exemplo e tornar-se também santo na vida eterna com Jesus e Maria. Seja louvado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.